Preview. Dar uma boa entrevista não significa apenas responder perguntas. A gente diz que o repórter está lá para perguntar, mas o executivo não está lá apenas para responder. Ele está lá para passar a mensagem da empresa, para dar o seu recado. Então, nesse ponto, é importante que o executivo se prepare. Ele precisa estar bem preparado, porque ele está representando a empresa. Ele não está lá falando apenas em nome próprio, ele fala em nome da empresa. Então, a gente acha que se o executivo não conseguir se preparar adequadamente, se ele seguir pelo menos 10 passos fundamentais que nós definimos, antes, durante e depois da entrevista, ele vai dar pelo menos uma entrevista razoável, ou pelo menos uma entrevista aceitável. Antes da entrevista, a primeira coisa fundamental, é a coisa vital para qualquer entrevista, o executivo precisa definir a mensagem. O que ele quer dizer para o seu público-alvo? Que mensagem ele quer passar? Ele tem que definir a mensagem de acordo com os interesses da empresa, obviamente. Definida a mensagem, o que ele vai falar, o que ele não pode falar, de repente um número estratégico, um número de produção, por exemplo, da empresa que ele não pode deixar vazar, e o que ele deve falar, o que ele precisa falar. O segundo passo é definir para quem que ele quer falar. Quem é o público-alvo? Ele quer passar uma mensagem e essa mensagem vai ser direcionada a quem? Escolhido o público-alvo, ele tem que definir quem vai levar essa mensagem. Que tipo de veículo? Ele vai falar para a televisão, para o rádio, para uma revista especializada do segmento que ele atua? Esses 3 pontos são muito importantes. Feito isso, o próximo passo seria entregar um resumo daquilo que ele quer falar para o jornalista. Resumo do assunto. Por que isso? Evita que o jornalista cometa erros ou que ele seja mal interpretado quando ele estiver dando a entrevista sobre faturamento, número de funcionários, investimentos. Então isso tem que estar preparado na mão do jornalista. Durante a entrevista, ele precisa primeiro fazer uma exposição geral, localizar o jornalista no assunto que ele quer passar. O jornalista pode entender, pode ser especializado no assunto, mas ele não conhece a empresa tanto quanto o executivo. Então o executivo faz um pequeno histórico, quando a empresa foi fundada, como é que ele começou, como é que ele chegou no ponto que ele está hoje, e aí sim passar a mensagem que ele quer, definiu antes que ele quer passar para o público-alvo dele. Nesse ponto ele tem que tentar entender se o jornalista conseguiu absorver aquela mensagem, se o jornalista compreendeu o que ele quis falar. Se o jornalista não compreendeu, ele tem que encontrar uma forma de resumir o que foi dito. É importante também nesse momento o executivo entender bem a pergunta. Se ele não entender bem a pergunta, ele pode dar uma resposta extraviada, errada. Então ele entende bem a pergunta e responde. É importante nesse momento também entender que não existem perguntas indecorosas ou indecentes ou perguntas indesejadas. O jornalista pergunta o que ele quiser e o executivo pode responder ou não responder. Ele pode se reservar o direito de não responder determinado assunto, porque isso pode comprometer a estratégia da empresa. Então, ele entende a pergunta, responde, mesmo que a pergunta não seja a mais interessante para ele, porque a gente diz também que o jornalista, ele não é amigo nem inimigo do executivo, ele é um profissional que está lá para perguntar. O executivo está lá para responder, mas principalmente para passar a mensagem que ele quer passar para o seu público-alvo. Feito isso, no final, ele faz então aquele resumo famoso para ver se o jornalista realmente entendeu tudo. E aí os 4 passos durante a entrevista. Depois da entrevista, é muito mais simples, ele pode já relaxar, mas tem 2 pontos fundamentais. Ele não deve pedir para o jornalista para ler a matéria, saber o que o jornalista escreveu, né? O jornalista escreve, tem a liberdade de escrever o que ele quiser, e ele também não deve, nesse momento, oferecer algum presente para o jornalista. Se for um pequeno brinde, uma coisa sem muito valor, tudo bem, mas ele não pode oferecer um presente, alguma coisa de valor, porque isso pode parecer algum suborno. E evidentemente isso vai pesar
no conceito que o jornalista vai fazer daquele executivo ou daquela empresa. Basicamente é isso.